Olá, pessoas. Mais um Falando de Coração. E hoje eu não vou saber dizer exatamente o tema, mas eu vou contar umas coisas pra vocês e vocês concluem junto comigo, beleza? São 3 historinhas que eu quero falar. Uma sobre a gravidez, outra sobre clitóris e outra sobre amamentação. As 3 vão fazer sentido quando eu conversar com vocês. Eu vou puxar uma, de uma eu puxo as outras, aí vocês vão entender cada coisinha. Quando eu tava grávida, uma coisa que eu via muito era tipo assim, sei lá, se eu tivesse alguma dificuldade, alguma coisa, alguma pequena alteração no desenvolvimento do bebê ou o meu e tal. As pessoas sempre falavam: ai, mas o importante é que nasça com saúde. Pode nascer um pouco antes, pode nascer um pouco depois, pode nascer no hospital, pode nascer em casa, mas o importante é que nasça com saúde. Eu sempre fiquei intrigada com essa fala, porque parece que, tipo assim, e se não nascer com saúde? Eu já cheguei até a questionar uma pessoa que falou assim, sabe quando a pessoa fala meio da boca pra fora e de repente eu soltei, tá, mas e se nascer sem saúde? O que eu faço? E a pessoa ficou assim. Parece que, tipo assim, a criança que nascer sem saúde, ela vai ser invalidada, entende? E aí me veio a ideia de que às vezes a gente enxerga uma coisa como um problema, como nesse caso, né, de tipo, é importante que nasça com saúde. Sem saúde é um problema. Mas sem saúde só é um problema se nós, como sociedade, não colaborarmos para a vida daquela pessoa sem saúde. Tá entendendo isso? Tipo, eu tô percebendo que muitas vezes uma coisa só é um problema porque depende do nosso comportamento diante daquela coisa. E que estamos o tempo todo num grande jogo entre ter privilégios e não ter privilégios em determinadas áreas. Eu tenho privilégio como branca, mas eu não tenho privilégios como mulher. Quem tem privilégios, que seriam os homens, brancos no caso, precisam abrir mão dos privilégios dele para que eu, como mulher, possa me colocar numa posição em que eu consiga receber mais benefícios. Mesma coisa essa ideia do bebê. Esse bebê que não tem privilégios pela falta de saúde, precisa da assistência de todos em termos de facilidades para ele, desde facilidades médicas até de deslocamento urbano, né? Imagine uma criança que tem dificuldade para andar e tem que andar de cadeira de rodas, se torna uma cadeirante. A gente precisa criar toda uma facilidade para que essa pessoa possa se divertir, possa passear, possa transitar, possa ter algum nível de independência. E aí vem a segunda historinha. Vamos lá, puxando as historinhas. A segunda historinha veio da mesma ideia. Eu estudando sobre a questão de como acontece biologicamente o prazer feminino e o masculino, é dito que as mulheres sentem menos prazer na penetração. Além da questão do peso cultural e tal que a gente carrega, também tem uma questão biológica. O canal vaginal ele tem menos terminações nervosas que o clitóris. Isso é uma estratégia biológica porque pelo canal vaginal passa um bebê. E se você tem muita terminação nervosa naquele local é complicado. Porém, os homens que têm terminações nervosas até em menor quantidade que as mulheres, se for relacionado ao clitóris, né? Eles sentem prazer na penetração. E as mulheres não sentem tanto prazer na penetração, elas sentem prazer mais no clitóris. E eu pensando nisso, eu fiquei, nossa, então no final das contas, o sexo é um grande jogo para você equilibrar o seu nível de prazer com o nível de prazer do outro. Porque o cara ele pode desejar, mas para mim tá me dando tesão a penetração. Mas se ele naquele momento pensar também, mas para ela não tá sendo suficiente, então depois disso aqui eu vou fazer isso, e depois ela faz isso para mim, sabe assim? No final das contas, não é vamos dizer assim, a normalidade de colocar o pênis e a vagina que vai satisfazer. Não, o corpo feminino tem uma outra estrutura e os homens eles vão ter que se adaptar a essa outra estrutura. Ou as mulheres vão ter que avisar que, tipo assim, o meu corpo funciona de outra maneira, eu tenho terminações nervosas em outro canto, que você pode explorar de outras formas, tanto o clitóris externo quanto o clitóris interno, que tem também a estrutura do clitóris interno, que também oferece prazer para a mulher. E aí vem mais esse ponto que eu pensei, então,
tendo sexo, a gente realmente precisa sair dessa ideia de tipo, ah, eu não sinto prazer pelo canal vaginal, logo isso é um problema. Não, não é um problema. Se a sociedade foi educada a aprender que o corpo feminino tem uma estrutura e o masculino tem outro, e o masculino vê, não, para ela funciona de maneira diferente, então na relação sexual a gente pode trabalhar isso, né, de outras formas, aí a gente vai tentar equilibrar. E aí vem a terceira historinha, que é quando eu amamentava meu filho. A amamentação é um processo muito difícil, muito cansativo, mas também além de tudo isso, é um processo que exige muito de você. Pelo menos durante 6 meses você vai ficar ali grudada naquele bebê. E eu lembro de várias vezes eu querer sair, respirar um pouco, mas eu ficava, nossa, mas eu vou e eu tenho que voltar em tal hora porque meu filho pode estar com fome. E não só fome, né? Porque a amamentação não é só isso. É o cantinho de aconchego, de descanso da criança. E aí eu sabia que eu não podia me privar de muito tempo longe do meu filho porque eu tinha que dar esse aconchego para ele. E eu vi muitas mulheres falando na época, nossa, os homens deviam amamentar também. Por que a natureza não fez isso? Por que também não fez com que os homens jorrassem leite materno para que equilibrasse para o nosso lado, entende? E aí, de novo, cai nessa ideia. Ah, é um saco ser mulher porque a gente tem que amamentar. E no final, poxa, a gente se priva de um monte de coisa. Não, não é que a gente se priva. É que a sociedade criou uma estrutura em que uma mulher amamentando muitas vezes não pode amamentar em público porque é mal vista, ou não tem um local confortável para ela amamentar, ou os locais de você transitar não tem um banco que você possa sentar, um banco limpo que você possa sentar e se aconchegar com seu filho e amamentar. E assim por diante. Então a mulher acaba não tendo vida social porque ela está amamentando, porque a sociedade criou uma estrutura que não foi feita para uma mulher que está amamentando. No final das contas, os 3 exemplos que eu estou dando para vocês falam do corpo feminino, já perceberam? Não tinha reparado nisso. É sobre a ideia da gravidez e de se o bebê vai nascer com saúde ou sem saúde, né? Do processo da criação de uma criança. É do processo do prazer feminino, do clitóris, e é o processo da amamentação que vem de nós. Eu acho que esses 3 exemplos vieram na minha cabeça porque eu quero desmistificar cada vez mais de que existe um problema em ser mulher. Eu acho que existe um problema em ser mulher numa sociedade que não está disposta a reconhecer o meu corpo e as minhas necessidades, a reconhecer a minha estrutura e como funciona, a reconhecer as fragilidades, que eu nem diria que são fragilidades, vamos dizer assim, são as características que me designam como mulher. Então, do meu seios vão jorrar leite e o meu filho vai ficar agarrado ao meu corpo precisando desse leite. Eu preciso de um local para isso. Do meu corpo vai nascer um bebê que talvez nasça com saúde ou sem saúde. Eu preciso de amparo, de estrutura para proteger essa criança. E ela só é um problema se vocês não desenvolvem iniciativas para cuidar e proteger dessa criança. Porque no final das contas, assim, se essas iniciativas existirem, essa criança vai ter muitas das necessidades dela satisfeitas. E o problema não é que eu não tenho prazer, não é que eu sou frígida e eu não consigo sentir prazer. O problema é que a sexualidade sempre foi vinculada à penetração, que é pela penetração que se tem o sexo, quando na verdade o sexo é tudo. E até no vídeo que eu vi sobre isso, se falava assim, o local onde você pode administrar maior quantidade de prazer é onde se espalha o sistema nervoso, que é onde? A pele. Toda a sua pele é um local de prazer maravilhoso. E a gente só olha para o sexo e pensa, não, se eu coloco a minha vagina dentro, aceito um pênis dentro da minha vagina, é sexo. Se não acontece isso, eu não fiz sexo. Eu namorei, eu beijei, mas eu não fiz sexo. Quem disse isso? Então, eu acho que no final das contas é isso que eu queria falar pra vocês. Mulheres, vocês não têm um problema. Vocês têm uma cultura problemática sobre o seu corpo. Então, descubra o seu corpo e exija, agora em época de eleições, né? Dos seus candidatos aí que você já escolheu, um legislativo, exija deles compromisso.
para cuidar e proteger desse corpo que amamenta, que sente prazer, que vai trazer uma criança no mundo. Acho que é isso. Definido, definido. Então, espero que vocês tenham contribuído para você essas historinhas, essas reflexões. E quando você vê um problema, às vezes, na sua vida, pense um pouquinho, talvez não é um problema. O problema está numa cultura que às vezes não acolhe o seu problema. Entende? Tá bom? Beijo, a gente se vê qualquer dia. Tchau!